a sua Bíblia, abra comigo na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Eu quero ler alguns versos, começando pelo verso 17. Capítulo 1 da primeira carta, a primeira epístola do apóstolo Pedro, a partir do verso 17, diz o seguinte: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Quanto podem dizer amém por esta leitura? Eu quero ler novamente o verso 17. Aliás, eu vou convidar vocês para que leiam comigo. Vamos fazer a leitura todos juntos do verso 17? 1, 2, 3, vamos lá? E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Queridos, existem muitas formas de se avaliar o tempo, e estas formas de avaliação, elas são estabelecidas pelas pessoas que o avaliam. Você olha para uma criança não tem entendimento acerca do que é tempo. Não adianta você chegar para uma criança e tentar convencê-la que daqui a 17 dias você vai receber o pagamento, e aí então você vai comprar o presente que ela está querendo ganhar. Ela não consegue avaliar o que significa 17 dias. Não adianta você chegar para uma criança e dizer: olha, já são 11h45 da noite, é hora de ir para a cama. Ela não entende que ela precisa ir para a cama porque o relógio marca 11h45. Ela entende que ela não quer ir para a cama porque ela não tem sono naquele horário. Não adianta você chegar e dizer: olha, já são meio-dia, é hora de almoçar, venha para a mesa. E a criança diz: não, eu não estou com fome. Ela não entende que meio-dia é o horário do almoço. Então uma criança não tem noção do que é tempo, não sabe avaliar o que é tempo. Não adianta você querer convencer uma criança que um dia tem 24 horas. Para ela isso não significa nada, não tem essa noção. Então as crianças não sabem avaliar o tempo. Quando você olha para um adolescente, a sua forma de avaliação é bem diferente de uma criança. Um adolescente já entende medida de tempo, mas para os adolescentes o tempo não passa, as horas passam muito devagar, os dias demoram para passar, os anos são muito longos. E aí você conversa com um adolescente que tem 16 anos
ele olha para você e diz: eu não vejo a hora de fazer 18 anos, eu não vejo a hora de alcançar a minha independência, eu não vejo a hora de atingir a maturidade. Mal sabe ele que depois dos 18 a coisa passa muito rápido. Mas para ele os 18 não chegam, é uma eternidade, porque a sua forma de avaliação do tempo é diferente de uma criança que não entende o que é tempo. Você olha para um adulto, aí a sua forma de avaliação é também diferente. Porque se para uma criança o tempo não existe, se para um adolescente o tempo não passa, para um adulto passa muito rápido. E é comum a gente encontrar alguém dizendo: olha, o dia tinha que ter 48 horas, 24 não está dando. O mês tinha que ter 60 dias, 30 dias não está dando. Não é questão de não estar dando, a questão é que ele quer viver mais. E se o mês tiver 60 dias, o ano não vai ter 365 dias, mas vai ter 700 e alguma coisa. Então ele precisa que os anos demorem para passar, porque o tempo passa muito rapidamente. Mas independente da idade, da faixa etária, da forma de avaliação, a verdade é uma só: o tempo é o mesmo. O dia ainda tem 24 horas, a hora ainda tem 60 minutos, um minuto ainda tem 60 segundos, e não há como mudar isso. O tempo é o mesmo para todos, o tempo não muda, o tempo é igual para todos nós. O que nós precisamos aprender a fazer é administrar este tempo, é saber aproveitar este tempo. O que o salmista disse lá no Salmo 90? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos o quê? Um coração sábio. Isto é saber administrar o tempo, saber controlar o tempo, saber viver cada minuto, cada dia, cada semana, cada mês. É interessante que quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que o tempo, na verdade, independente de ser o mesmo para qualquer faixa etária, independente da forma de avaliação do tempo, a Bíblia mostra que o tempo passa muito rapidamente. Tiago, falando acerca da vida, Tiago diz: a vida passa muito rápido. A vida é como uma fumaça que aparece e logo desaparece, e nós já não existimos mais. Quando nós olhamos lá para Hebreus, capítulo 12, o escritor aos Hebreus fala sobre uma carreira que nós corremos. Ele diz que nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Quando se fala de carreira, se fala de uma corrida rápida, não é isso? Não é assim que a mãe diz para a criança, está lá na cozinha e diz: meu filho, dá uma carreira lá no quarto e pega lá alguma coisa que está sobre a cama. Ou se está no quarto, diz: dá uma carreira lá na cozinha e traz aqui um copo d'água. Carreira se refere a uma corrida curta, um espaço pequeno. É isso que o escritor aos Hebreus queria dizer. Nós estamos aqui por um pouco de tempo, estamos aqui por apenas alguns anos que passam muito rapidamente, e nós precisamos nos desvencilhar de coisas que nos impedem nesta carreira, a fim de que alcancemos o alvo a que nós nos propusemos alcançar, que no nosso caso aqui é a salvação eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas escute bem, há uma coisa interessante: o texto que nós lemos aqui fala também a mesma coisa. Pedro fala sobre uma peregrinação. Se nós tivéssemos aqui uma outra versão da Bíblia, se nós tivéssemos aqui a Bíblia parafraseada, ela não usa a palavra peregrinação. Sabe qual é a palavra que ela usa? É uma frase, ela usa resto de vida. O pouco de vida que temos,
Se nós tivéssemos aqui uma outra versão da Bíblia, talvez alguém tenha, você vai encontrar aí a palavra jornada terrena. Aí Pedro queria dizer o seguinte: olha, e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa jornada terrena, ou durante o resto de vida que você ainda tem. E diante dessas palavras de Pedro, eu quero fazer para você uma pergunta, que com certeza você não terá a resposta, como eu também não tenho, mas servirá para uma reflexão nesta noite.